Boa noite novamente, meus irmãos. Boa noite. Para mim é um privilégio poder estar aqui novamente, né? Aqui nesse local é a primeira vez que tenho a oportunidade de compartilhar a palavra. E especialmente por ser a última mensagem desse ano aqui, né? Aqui na Calvary. Então, me sinto privilegiado por isso. E creio que Deus quer trazer uma mensagem para a gente de esperança também para esse novo ano que vai vir. Eu sei que os anos oscilam, né? Então, algumas pessoas vão dizer que esse ano de 2019 foi maravilhoso. E algumas pessoas provavelmente vão dizer que foi o pior ano das suas vidas. Então, os anos serão assim, né? Então, a gente não tem como determinar exatamente como eles serão, baseado nas suas expectativas. Porque nós temos muitas expectativas, né? Possivelmente você tem muitas para esse novo ano que está chegando. Então, tudo aquilo, se deu tudo certo, maravilha, você quer que continue, mas tudo aquilo que deu errado, você quer, naturalmente, que no próximo ano as coisas sejam diferentes, né? E dê certo. Então, eu quero trazer uma mensagem de como você pode vencer o ano de 2020. Eu sei que existem muitas mensagens positivas, positivistas, né? Essa coisa, você vai vencer, você vai conseguir, você vai conquistar. E eu entendo isso, mas o que eu quero trazer aqui é como a gente pode vencer o ano de 2020, o próximo ano, mesmo que dê tudo errado. Como que você consegue sair de um ano que dá tudo errado, vencendo ele? Então, basicamente, é isso que eu quero tratar com vocês, e eu gostaria que vocês pudessem abrir comigo a Bíblia, no livro de Romanos, por favor, no capítulo 12, o versículo 1 e versículo 2. Romanos, o capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, quero te agradecer, Deus. Não temos outra palavra para dizer para o Senhor, a não ser obrigado, Deus. Porque estamos aqui, porque recebemos a Tua graça e a Tua salvação, Deus. Isso, não existe nada que nós possamos fazer para te agradecer por isso, Deus. Então, Deus, nós te louvamos para que a Tua palavra entre em confronto, meu Deus, com quem nós somos e transforme as nossas vidas. Nos ajude, meu Deus, a caminhar cada vez mais para perto de Ti, dos Teus princípios, daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Esse é o nosso desafio, mas é isso que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então aqui, Paulo possivelmente estava na sua terceira viagem missionária e ele já tinha evangelizado boa parte das grandes cidades daquela região, né? Então, Paulo estava querendo ir para a Espanha. E nesse caminho tinha Roma, e ele então escreve esse livro, né, e encaminha para lá, onde seria a passagem, onde ele iria passar. E a gente sabia que tinha muitos rumores sobre Paulo, né, porque Paulo era aquele que perseguia, era aquele que matava os cristãos, e agora Paulo convertido é aquele que agia em favor dos cristãos, o propagando o evangelho, foi o grande evangelista aqui da palavra de Deus, que se nós estamos com a palavra aqui hoje, tem mérito de Paulo aí, né? Porque Paulo viajou muito espalhando a verdadeira mensagem, o evangelho e a mensagem da graça de Deus. Então, entenda que Paulo, ele
Antes ele perseguia os cristãos, agora que ele era um cristão, ele era perseguido até pelos próprios cristãos. Então, assim, os judeus não gostavam muito dele, porque ele tinha se convertido ao cristianismo, e os judeus que eram cristãos achavam que ele estava fingindo alguma coisa nesse sentido, e também por ele pregar que a salvação não era pela lei, mas pela graça de Deus. Isso também incomodava profundamente os judeus, então ele sabia que ele encontraria resistência nesse caminho dele, né? Como ele encontrou em muitos lugares que ele passou. Paulo sofreu muito mesmo. Paulo é um grande exemplo para a gente. Mas não é sobre ele que eu quero falar. Então nós entramos nesse versículo, onde Paulo diz: rogo a vocês. Então Paulo, ele está contrito, dizendo de uma maneira profunda: eu faço um pedido intenso para vocês, para que vocês entendam isso, e ofereçam-se em sacrifício vivo. Então essa é uma figura de linguagem que Paulo usou, justamente em uma analogia àquilo que acontecia com os animais, né? Então os animais eram trazidos até o altar, e esses animais que eram puros, eles eram sem defeitos, então eles eram ali sacrificados, cortados, e eles eram consumidos pelo fogo, e aquela fumaça era como um aroma agradável a Deus, né? Então Paulo está dizendo que nós devemos ofertar os nossos corpos em sacrifício a Deus. Ou seja, se entregar completamente e sem reservas. Então ele já está dizendo que não é só o espiritual que importa para Deus. Porque nós vemos muitas crenças que separam os dois, né? Onde o corpo e a carne é má, né? E o espírito é bom. Então, aqui ele já está trazendo e dizendo para nós, o corpo é importante para Deus, é o todo. Não é o teu espírito, mas é o todo. Então, e sacrifício vivo por quê? Porque a morte já foi vencida por Cristo. Então é entregar-se em vida, vivendo uma entrega de submissão e total renúncia. Como alguém que está sempre disposto, se necessário, inclusive a dar sua própria vida para a glória de Deus. É pesado isso, né, gente? Eu sei que então, mas é isso que Paulo está nos dizendo. Você tem que se entregar a tal ponto, não é se martirizar, não é, né, bater na tua carne, não, mas você entregar a tua vida como um sacrifício vivo, a tal ponto que, se for necessário, você entregue a sua vida por amor a Cristo. E a gente vê isso acontecendo, né? A gente viu agora, na semana do Natal, novamente, a gente viu lá cristãos sendo mortos justamente porque eram cristãos. Só isso, né? Então já aconteceu aquela coisa terrível, decapitaram alguns na beira do mar, e agora foram mortos novamente, acho que 11 pessoas. Vocês devem ter visto por aí alguma notícia assim. E foi uma mensagem aos cristãos, uma mensagem de Natal aos cristãos, é o que eles intitularam. Então, a nossa realidade é completamente outra, mas entenda que a gente precisa se entregar, né? Santo, porque nós somos, não porque nós não temos, entregar como? De maneira santa, não porque nós não temos pecado, mas porque nós somos santificados através do sangue de Cristo. E pelas misericórdias de Deus, que é muito importante que Paulo fala nos capítulos anteriores, quais são as misericórdias de Deus. Quando Paulo está dizendo pela misericórdia de Deus, está dizendo, vocês se entreguem, porque vocês foram salvos de maneira gratuita. Então, pela misericórdia, porque foi de uma maneira imerecida. Então, é alguém que não merecia e recebeu por essa misericórdia. Então, façam isso, porque não foi porque vocês fizeram nada, mas foi porque vocês não mereciam, e Cristo nos deu a salvação. Agora entreguem-se a Ele. Ele continua o versículo 1 e diz: não vos conformeis com este século, ou algumas versões, com este mundo. E é isso que quer dizer. Não vos conformeis com este mundo ao qual vocês estão vivendo. Então, para nós aqui, gente, para a gente não se conformar. Ou seja, que a gente não seja conforme as coisas são impostas pela gente. Então, não é para você
se rebelar contra o sistema, mas é para você não se amoldar. Ou seja, não se deixe entrar no molde do mundo, na forma, não se amoldem à maneira de viver das pessoas desse mundo. Então, o que a palavra está nos dizendo que significa que existe um molde e uma pressão para que você se encaixe nele. O mundo é assim. Então, a sociedade como um todo, as pessoas, aqueles que não conhecem a Cristo, eles têm uma forma de viver. E a tendência é que eles te peguem e te empurrem nessa forma para que você se encaixe. Então, o que Paulo está nos dizendo, olha, você não pode entrar nessa forma, porque o nosso formato é diferente. Entenderam isso? O nosso formato é diferente. Então, isso não significa que nós vamos nos tornar um alienígena, né? Um ser estranho. Porque acontece, a gente vê por aí, né? Então, os cristãos muitas vezes se tornam alguém que as pessoas não querem ser, não é nem porque não conhecem a mensagem, não querem ser por causa do tipo, do biotipo, do que a pessoa se tornou. Fala, não quero ser desse jeito. Então, não estou falando de aparência, né? Não é se tornar um ser estranho, né? Fora do mundo, a gente não tem como sair do mundo, a gente está aqui. Mas é alguém que vai viver de uma maneira diferente. Então, isso significa que os padrões de conduta da sociedade para o cristão são diferentes. Nós temos os padrões de conduta da sociedade e nós temos os padrões de condutas do Evangelho, que em alguns momentos eles podem caminhar juntos, isso aqui está de acordo, mas em muitos momentos eles vão se chocar. E isso não vai corresponder ao Evangelho. Por exemplo, o mundo diz o quê? Que nós devemos ser divididos em classes, e nós somos, não é? E a palavra de Deus diz o seguinte, que no Evangelho, na igreja, na comunidade de Cristo, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, lá fora, nos padrões do mundo, a gente divide. Aqui não importa, meu irmão. Se você é rico, se você é pobre, né, quem você seja, de onde você veio, de que família, o que aconteceu com você, aqui não tem homem, tem mulher, todos são um em Cristo. Então, esse é o nosso molde. Esse não é o molde do mundo. O que o mundo fala? Que vale mais a pena a esperteza do que a honestidade, não é? Nas entrelinhas é isso. E a palavra de Deus diz que o que vale é a retidão. E o pouco com justiça é muito melhor e agradável a Deus do que o muito com injustiça. Então, esse é o nosso padrão. O mundo diz que o que vale é se sentir feliz, mesmo que isso deprecie outras pessoas e outras coisas, ou depreciação do amor, mas a palavra de Deus diz que o amor não maltrata e não busca os seus próprios interesses. Então, no mundo, o padrão do mundo é o quê? Eu faço tudo pela minha felicidade, para me sentir feliz. Aqui em Cristo, não, eu abro mão da minha vontade por amor. O mundo diz que o que importa é sua satisfação e o prazer. E a palavra de Deus diz que feliz é o homem que teme o Senhor e tem prazer aonde? Na sua palavra. Então não é tudo pelo meu prazer, não, mas eu tenho prazer na palavra do Senhor. O mundo diz que os relacionamentos, o sexo, são somente para a sua satisfação e sua felicidade. Mas nós vemos na palavra de Deus que os relacionamentos devem ser para glorificar a Deus e para que as pessoas possam ver Cristo naquele relacionamento. O mundo diz que a mentira é necessária às vezes, não é? E a palavra de Deus diz que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Então, no molde nosso aqui, a gente não mente mais um para o outro.
Porque a gente sabe que Deus odeia a mentira. Porque a gente sabe que a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, assim deveria ser a gente não mentir mais um para o outro. No capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 28, se você quiser voltar um pouquinho a tua palavra. Paulo vai nos dar mais algumas características do que é esse molde do mundo, ou do que é uma tendência do mundo, do que ele te empurra a fazer. Então, no 28, versículo 28 do capítulo 1, diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para que praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, de uma maneira bem profunda, Paulo diz aquilo que está no íntimo do ser humano, que tem de pior no ser humano. Então, é uma tendência do mundo, ou das pessoas, ou nos seus relacionamentos, que elas caminhem por esse caminho que está sendo dito aqui. Mas não é assim com a palavra de Deus. Então nós devemos escapar dessas coisas, fugindo do molde que o mundo nos impõe. E continuando, ele diz o seguinte: transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui a palavra transformação vem da palavra metamorfose. Então é a mudança considerável que ocorre no caráter, ou no estado, ou na aparência de uma pessoa, é a transmutação física e moral. Ou seja, então nós somos transformados de algo feio e ruim para algo bom e belo. É quase isso. É uma substituição de valores. Envolve um processo, né, nas nossas vidas. A gente sabe que as pessoas são diferentes e todas têm os seus processos, mais demorados, mais lentos, mais rápidos. Então esse é um processo diário. E quem nunca conheceu alguém assim, né? Que tenha sido afetado pelo poder do Evangelho. Que tenha acontecido isso, uma transformação, uma renovação. Tem um caso muito conhecido de alguém que se chama Rodolfo Abrantes, né? Eu admiro muito a coragem que ele teve no momento da vida dele. Rodolfo Abrantes, para quem não conhece, era o líder da maior banda de rock na época do Brasil, chamada Raimundos. Então esse cara teve um encontro com Cristo de uma maneira tão forte que ele, no ápice da sua carreira, muito famoso, com uma turnê fechada pelo mundo, milionária, ele decidiu abrir mão. Então ele anunciou em 2001 que ele não seguiria com a banda, porque ele havia conhecido o cristianismo e o modelo de vida que ele estava vivendo era incompatível com aquilo que ele acreditava. Então, o que leva um homem a abrir mão de dinheiro e fama para ir cantar na igreja? Senão Cristo. Não há convencimento humano, não há lavagem cerebral que faça alguém tomar essa atitude. Então, é nesse ponto que nós chegamos, transformando-se pela renovação da nossa mente. Então, você provavelmente conhece outros casos de pessoas que passaram por isso, ou talvez você mesmo, você vai dizer, eu sou prova disso. A minha mente mudou de um dia para o outro, né?
Então, aonde? Você não sabe nem dizer. Foi um clique, eu não sei. A partir do momento, eu era assim, nesse momento eu sou assim, eu não sei nem onde mudou. Então, isso é algo que acontece como um exemplo claro para a gente, como a lagarta se transformando em borboleta. É quase um ser se transformando em outro, né? É uma coisa que você nunca imagina que seria daquele jeito. E se transforma. E de que forma que isso acontece? De que forma que essa transformação acontece nas nossas vidas? Que a gente viu aqui no próprio versículo. Pela renovação da nossa mente. E esse é o ponto. Esse é o ponto-chave que eu quero falar com vocês. E é o ponto que lembra que eu falei, como que a gente vence, como que a gente pode vencer 2020? É aqui. É através da renovação da nossa mente. É a maneira como nós pensamos, como nós entendemos as coisas. Então, antes você pensava como as pessoas que não conhecem a Deus. Agora você tem outra visão do mundo e outra visão das coisas. Pelo menos é assim que tem que ser quando essa transformação acontece. Então, o entendimento é fundamental para a vivência cristã saudável. Você precisa vir aqui no culto e entender o que está sendo dito aqui. Você não pode vir numa celebração religiosa que você não sabe o que o cara está falando. Então, isso é muito importante. Você precisa entender, perguntar se não souber, questionar. A nossa mente tem que estar ligada em Cristo. É pela renovação, pela transformação da nossa mente que nós conseguimos essas coisas. Então, se alguém te convencer através do medo ou de alguma regra imposta, o que vai acontecer? Quando não tiver ninguém vendo, você vai agir da mesma forma. Porque você não mudou a sua consciência. Então, uma pessoa que é convencida sem a sua vontade, continua tendo a mesma opinião de antes. Você não muda de opinião. Se você não mudar a tua mentalidade, a tua opinião vai ser a mesma. Você vai concordar com as pessoas que estão falando que não é verdade, é isso mesmo, tal, mas no fundo a tua opinião é outra. A tua opinião não é compatível com aquilo que a palavra de Deus diz, porque a tua mente não foi renovada. Cristo ainda não gerou uma consciência na tua vida. Nós precisamos transformar a nossa consciência, a nossa mentalidade, para que no dia a dia, realmente aquilo que saia de nós seja algo verdadeiro de Cristo. Porque nós temos as leis. A lei escraviza, mas a consciência transformada, essa liberta. A lei escraviza. Por exemplo, vocês acham que vamos falar do Brasil, não vamos falar de mundo. No Brasil, tem tanta coisa ruim, corrupção, maldade, tem assassinato, porque tem pouca lei? É pouca lei que a gente tem? Nós temos, por exemplo, nós temos as leis de trânsito, nós temos as leis trabalhistas, nós temos o Código Penal, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem a nossa Constituição Federal, por exemplo. E o que os caras fazem, né? Não é de agora, não estou falando nada de partido, mas a vida toda, a Constituição está lá. Mas a gente vê que a lei não basta. A lei não basta, né? Então, como que deve ser? Alguém com a consciência transformada, ela mesmo no meio de centenas de pessoas, se ela tiver a consciência dela transformada, ela vai agir de acordo com a consciência dela, independente das centenas de pessoas, o que as centenas de pessoas vão dizer. Então, assim, para vocês terem uma ideia, Velho Testamento, se a gente olhar para o povo de Deus, o Velho Testamento tem aproximadamente 613 leis para o povo no Velho Testamento. Que a gente pode resumir lá nos 10 mandamentos, mas 613 ordenanças. Quem pode guardar isso, meus irmãos? Me fala. A gente via que aquele povo não melhorava, né?
Mesmo lá andando no deserto, aquela coisa toda, não melhorava. Enquanto não for gerada uma consciência, ninguém melhora. Então, Tiago escreveu: qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todas. Então, o que a gente entende disso? Que todo mundo é culpado por não cumprir a lei de Deus. Falando da lei de Deus agora, não vou nem falar dos homens. Mas falando do Brasil novamente, para vocês terem uma ideia, que a gente estava falando. 603 ali no Velho Testamento, já é impossível, né? Brasil calcula-se que tem aproximadamente 181 mil normas legais. 181 mil normas, segundo o levantamento feito pela Casa Civil da Presidência. Você não consegue nem ler, quanto mais cumprir. Né? Então tem lei lá que já não serve mais para nada, mas, enfim, e quanto mais lei, não quer dizer que a sociedade vai se transformar, ou que nós vamos nos tornar melhores porque nós temos mais regras para cumprir. Mas, quanto mais a consciência daqueles que se dizem filhos de Deus for transformada, quanto mais a tua mentalidade for transformada, você vai ser um agente para a transformação do meio em que você está. Porque na hora que tiver uma reunião com 20 pessoas e 19 forem corruptos, e você não for, você vai inibir os outros 19 a praticarem a corrupção. Não é? Então, se na tua roda de amigos todo mundo trai, mas você não trai, de alguma forma você vai fazer essas pessoas a questionarem o que elas estão fazendo. Porque então você não está mais preocupado com que as pessoas, não, mas é assim que o mundo faz, todo mundo faz assim, é normal. Não, a minha consciência, eu não posso. Então, assim, eu recebi um troco errado, eu não posso guardar para mim, a minha consciência tem que devolver, ele me deu troco a mais. Então, é isso que Cristo tem que fazer na nossa vida. E como que Deus fala com a gente? Hein, pessoal, como que Deus fala com a gente? Nós estamos falando aqui de uma transformação da mente, né? Essa metanoia. Deus fala comigo e com você através de pensamentos. Então, Dallas Willard escreveu o seguinte: Deus fala comigo através de pensamentos e sentimentos que são meus, mas não têm origem em mim. Então, aqueles que receberam o Espírito Santo, Deus fala com você através de sentimentos e de pensamentos que são seus, mas não tiveram origem em você. Deus fala com você na sua consciência. Deus fala com você na sua consciência. Então, quando a nossa consciência, muitas vezes a nossa consciência fala e a gente faz ao contrário, não é? Porque essa coisa do pecado está muito forte em nós. Então a gente sabe, mas a gente faz errado. Então o Espírito de Deus fala, mesmo por coisas que são nossas, mas sentimentos e pensamentos que vêm dele. Continuando o versículo, então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse ponto, a partir do momento que a nossa mente é transformada, a gente é capaz de descobrir e de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não é que nós vamos descobrir se a vontade de Deus é boa ou é má. Não, mas é um convite a experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então assim, Paulo está dizendo, olha o que ele vem construindo, né? Então ofereçam-se a Deus, se entreguem, e daí vocês transformem as tuas atitudes pela renovação da sua mente. Então você poderá experimentar qual é a boa, perfeita e agradável de Deus. Não é que talvez ela seja, então você poderá experimentar. E o que é a vontade de Deus?
O que é a vontade de Deus para nós? Já se perguntou isso? É claro, uma vontade de Deus a gente pode dizer que é o que a gente sabe, é a palavra de Deus. O que Ele nos deixou é o nosso norte, é o que nos direciona. A palavra de Deus é a vontade de Deus. Mas existe uma outra vontade de Deus, que se assim eu posso dizer, que é a providência oculta de Deus no dia a dia. Porque nós temos a vontade de Deus na palavra e nós temos a vontade de Deus que se revela dia após dia nas nossas vidas. Então, o que Paulo está dizendo é, você transforma essa mente tua, adquira a consciência de Cristo e experimente a boa, perfeita e a vontade de Deus no dia a dia. Então, vamos olhar para Paulo de novo. Paulo experimentou a boa, eu creio que ele experimentou, e ele inclusive escreveu isso. Então, boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. Agora, olha para a vida dele, o que aconteceu? O cara foi perseguido, apedrejado, naufragou, foi insultado, as pessoas não acreditavam nele, tinha dificuldade de ter amigos, quase foi morto, ficou preso por alguns anos, e uma desgraça, se for pensar. Mas Paulo se sentia em paz, por quê? Porque ele entendia que estava fazendo a vontade de Deus. E não existia nada que podia satisfazer mais a Paulo do que aquilo que estava acontecendo. Porque aquilo era a vontade de Deus para a vida dele. Então o cara sofria por Cristo e o que ele dizia? Ele se alegrava. Que privilégio eu poder sofrer pelo nome de Cristo. Então, Deus tem uma vontade oculta e que a gente não entende às vezes para a nossa vida. E a gente precisa se entregar para vivenciar isso, para então a gente poder se sentir em paz. Olha aqui, Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 a 8, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, primeira coisa, não andem ansiosos, né? Fique em paz com Deus, que Ele vai guardar sua mente e o seu coração. E continuando, finalmente, irmãos, tudo que for, olha aqui o que ele fala, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, não só transformar a nossa mente, mas a gente vai alimentar a nossa mente com o que, gente? Com coisas boas. Então, tudo que é bom, tudo que é agradável, aquilo que vem de Deus, sabe? Aquilo que é bonito, essas coisas têm que passar pelo pensamento de vocês. Porque é dessa forma que Deus vai trazer a paz para o seu coração. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós quem? Então, aqui um pouco antes, o texto vai falar sobre o homem natural. Existe uma comparação entre o homem natural e o homem que recebeu o Espírito do Senhor. Então, o homem natural é onde todos nós aqui começamos. Todos, sem exceção. O homem natural é o homem não regenerado. É o homem não salvo. Então, o homem que recebeu o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que nós recebemos a mente de Cristo. Ou seja, o nosso pensamento é alinhado com o pensamento dele. A forma como nós pensamos é alinhado com o pensamento de Cristo. E isso muitas vezes, como a palavra própria diz, é loucura para o mundo. É loucura para o mundo.
Então, assim, nós temos, eu falei aqui da contribuição, que a gente precisa contribuir. Para algumas pessoas, você contribui aqui, dá dinheiro na igreja, também pelos excessos que a gente vê por aí, né, pela exploração que existe. Para muitas pessoas é uma loucura. Eu não acredito que você dá dinheiro na igreja. Então, para algumas pessoas, essa mentalidade, elas nunca vão entender essa mentalidade se não receber o Espírito de Cristo. Então, nós estarmos aqui na igreja aos domingos não vale nada se não gerar uma consciência em você. Você pode decorar a Bíblia. Se isso não mudar a sua mente, não vale nada. Se isso não mudar quem você é só religiosidade. Religiosidade você pode ser religioso em qualquer lugar. Cristo tem que gerar uma consciência em você transformada. Então, todas as religiões, basicamente todas as religiões, ela tem uma coisa que é diferente do cristianismo, que é, todas começam com, o primeiro você faz e depois vem a recompensa. Né? Então, faça tal coisa para você ser iluminado. Faça isso, faça essa penitência, cumpra isso. No cristianismo, é primeiro pela misericórdia. Você não faz nada, você é alcançado. E depois você faz por gratidão e por amor. Então essa é a grande diferença. Então não é porque eu era bom, não era porque eu era nada, eu não fiz nada para merecer, fui alcançado. Né? Cristo tem gerado uma transformação em mim, na minha mente. A partir daí, então, eu faço às vezes muito mais. Por quê? Porque eu entendo o privilégio que é. Então eu quero responder com gratidão. E eu já vou encerrar, caminhando para o final aqui. Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Né? Então, um desafio para você, um desafio para mim também, um desafio para nós todos. E é uma pergunta para você, que é se você tem coragem de se entregar a Deus por completo. Quero que você pense sobre isso. Não pense numa coisa vaga, mas pense numa coisa mais profunda. Tipo, não, então ele está me perguntando se eu tenho coragem de entregar tudo em mim a Deus, por completo. Parcialmente eu tenho certeza que todos aqui têm. Todos nós. Todos nós entregamos. A prova é que vocês estão aqui, vocês estão entregando. Agora, o desafio é, você tem coragem de se entregar totalmente a Deus? Tudo. Ou você tem medo da vontade de Deus? Porque dá medo às vezes, não é? Tem muita gente no mundo falando, por que eu acho que a vontade de Deus para a minha vida, é meio... Acho que ele esqueceu, talvez. Então, nós, baseados na palavra de Deus, no Espírito Santo que habita no teu coração, e ele vai te dar essa certeza de que você pode entregar tudo a Deus para que Ele cumpra a vontade dEle na tua vida. Porque nós vimos aqui na palavra de Deus que a palavra dEle é boa, perfeita e muito agradável. Então, eu quero dizer para você, a partir do momento que você dizer, Deus, eu vou te entregar totalmente tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, falando de você, tá? Falando de nada financeiro agora. Você. Vou te entregar tudo, Deus. Meus sonhos, quem eu sou. Deus vai promover a paz no seu coração, meu irmão. Por pior que esteja a tua vida. Ele vai aquietar o teu coração e Ele vai tirar um peso enorme das tuas costas. Então, se você tem coragem de dizer nessa noite, né, nós vamos ter um momento aqui de oração, o pessoal vai cantar mais uma música, entregue a Ele. Você tem coragem de entregar
o tesouro do teu coração, que está lá dentro. Sabe, que você tira assim e você não quer abrir a mão e dizer, Deus, mas isso daqui não, Deus. Isso aqui eu não abro mão. E você abrir mão e entregar para o Senhor. E eu sempre reluto muito com Deus, né? Essa questão de se entregar à vontade de Deus parece fácil, mas não é. Porque a vontade de Deus muitas vezes demanda espera. E com a espera vem o que? A ansiedade. E a gente volta ali no versículo, né? E o versículo fala, não fiquem ansiosos. Mas a vontade de Deus eu quero dizer para gravar bem na tua mente. Se você crê em Deus, se você crê no que nós estamos fazendo aqui, no que a palavra de Deus está dizendo, se você crê, se o Espírito Santo está testificando no teu coração nessa noite, eu quero te dizer novamente o que a palavra nos diz, que a vontade de Deus para a tua vida é boa, é perfeita e é agradável, por pior que seja a situação. Então é assim, o que eu estou dizendo é que, na vontade de Deus, mesmo em tribulação, você vai se sentir em paz. Como que alguém se sente em paz ao meio ao caos? É saber que aquilo que ele está fazendo ali é a vontade de Deus. Senão, a nossa vida se torna um mar de angústia, de aflição, de sofrimento, de ansiedade, porque a gente quer controlar as nossas próprias vidas. Mas Deus quer que a gente possa entregar tudo para Ele. Então, que nós possamos nos entregar como um sacrifício vivo, que a vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. Então, e se entregar como sacrifício, entenda que muitas vezes o sacrifício gera dor. E talvez vai doer, né? Entregar dói. Dói abrir mão. Então, e quando a gente entrega, Deus não está tirando as coisas da gente. Às vezes a vontade de Deus é a mesma que a tua. A gente só tem que entender que a gente não tem o controle. Então, como que nós vamos vencer 2020, o próximo ano? Pela renovação, transformação da nossa mente, entendendo que a vontade, a partir do momento que eu entregar tudo, a vontade de Deus vai ser feita na minha vida. E eu vou experimentar isso. Amém, meus irmãos?